Boa tarde, pessoal. Meu nome é Osana, sou concluinte do curso de segunda licenciatura de Pedagogia pela Uninter e hoje eu venho propor para vocês uma conversa sobre um dos itens que eu considero bastante importante na educação infantil e nessa faixa etária de 0 a 6 anos, que é a habilidade da autonomia, tá? Então, o quão importante é essa habilidade e como podemos trabalhar com os nossos pequenos no dia a dia. Eu espero que vocês tenham o mesmo prazer que eu estou tendo em preparar essas atividades, essas aulas, e estou à espera dos seus comentários, dos seus questionamentos e ansiosa para fazer um debate sobre o mesmo, ok? Vamos lá conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Estágio supervisionado de educação infantil, estágio híbrido de extensão. Pedagogia, segunda licenciatura pela Uninter. Osana Darzanfaco Tomanic, 2020. Autonomia. Capacidade ou maestria de controlar a sua própria vida, usando seus próprios recursos, desejos e seus princípios. O termo autonomia tem origem grega e refere-se ao poder de ser autossuficiente e independente. Tão importante, né, gente? Tão importante nós trabalharmos com os pequenos desde o começo essa força, esse querer de fazer as coisas por si próprio, de poder gerenciar o seu destino. Trata-se de uma característica importante para o pleno desenvolvimento humano e no que se refere especialmente à autonomia das crianças, ela é bastante significativa. Quando os pequenos são motivados a buscar independência e liberdade em suas ações, tanto em casa quanto em outros lugares de seu convívio, amplia suas condições de crescimento e de maturidade. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mais detalhadamente, sobre esse item tão importante, crescimento e maturidade. Espera-se que toda criança se torne um adulto independente, que saiba tomar decisões e arcar com as consequências de suas escolhas. Importante, né, gente? Para isso, no entanto, o aprendizado precisa começar cedo. A autonomia na educação infantil é um aspecto fundamental para garantir o desenvolvimento saudável da criança. Na prática, porém, o instinto protetor acaba falando mais alto e minamos qualquer possibilidade que a criança teria de se sentir independente. Por mais que o cuidado seja realmente necessário, a superproteção pode trazer mais prejuízos do que vantagens. Quantos exemplos temos no nosso dia a dia, né? Nós, professores, em salas de aula, no convívio com as crianças, quanto que nós não observamos o quão capazes elas são e que muitas vezes a família, os seus entes mais próximos, a sufocam, não deixando com que ela cresça, com que ela amadureça os seus quereres, os seus saberes, as suas condições, seja na hora da alimentação, na hora do vestir-se, na hora de guardar os seus pertences. A todo momento, nós podemos presenciar o quanto ela pode ser capaz de ser independente e o quanto os adultos à sua volta a protegem e a mimam, infantilizando-a mais do que a sua idade, tornando às vezes uma criança maior de 4, 5 anos em verdadeiros bebês. Então, atenção para isso, hein, gente? A superproteção é perigosa e traz mais prejuízos do que vantagens. Um dos primeiros aprendizados que a criança terá de desenvolver que a criança será desenvolvendo sua autonomia, será a capacidade de pensar, né? Quanto não vemos pais e mães, avós, tias, pensando pela criança, né? Sentindo frio por ela, sentindo fome por ela, sentindo preguiça por ela. Então, uma coisa importantíssima, a criança se desenvolvendo sua autonomia na capacidade de pensar.
Sendo incentivada a procurar soluções, a criança desenvolve melhor e mais rapidamente a sua cognição. Essas duas coisas, gente, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, elas estão extremamente interligadas, tá? Autonomia e cognição, autonomia e conhecimento. Elas estão extremamente interligadas. E vocês sabem que o pensar é um ato de contínuo aprendizado, né? É um desenvolvimento que nós vamos aprendendo no dia a dia, ação após ação. Então, isso é importantíssimo. Sendo incentivada a procurar soluções, a criança desenvolve melhor e mais rapidamente a sua cognição. Ao ser estimulada a lidar com seus problemas, ela terá de ponderar sobre a situação para chegar a uma solução. Então, não resolvermos os problemas para os pequenos, podemos sim auxiliá-los, claro, dando diretrizes, né, ajudando-os a formular pensamentos para qual caminho seguir, qual decisão tomar. Eles vão maturando as suas soluções para cada situação. Tudo isso parece acontecer de forma quase automática. Ele ainda é pequeno, ele vai conseguir, mais para frente ele resolve isso. Não. Tá? Não é de forma automática, ela parece ser de forma automática, mas a falta de estímulo pode gerar uma criança insegura e incapaz de usar o seu raciocínio. Eu não sei nada mesmo, a mamãe que sabe, o papai que resolve, a titia que disse. É sempre o outro pensando por ela, é sempre o outro agindo por ela, é sempre o outro tomando decisões por ela. Não, isso é extremamente perigoso para a capacidade da criança, tá? Para minar essa capacidade que ela tem de construir a sua autonomia, tá? Então, voltando um pouquinho aqui, a falta de estímulo pode gerar uma criança insegura e capaz de usar o seu raciocínio, mesmo para as questões mais fáceis, ok? Então, muita atenção nesse item. Mas, na verdade, quais são os benefícios da autonomia na educação infantil? Ou seja, o que ela vai trazer de bom, já que a criança é pequena, tem 2 anos, 3 anos, né? 5 anos. Qual é o benefício dessa autonomia? Em que isso pode auxiliá-la? Primeiro, trabalhando a sua inteligência emocional. A partir do momento em que nós trabalhamos essa capacidade de gerenciar os nossos sentimentos, as nossas ações, nós vamos também fortalecer a nossa inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É o nome que se dá ao conjunto de competências relacionadas a lidar com emoções, mais especificamente a como e o quanto se percebe, se processa, se compreende e tem habilidades de gerenciá-las. Traduzindo em miúdos, o que isso vem a ser? É conhecer os seus sentimentos, como eu vou agir em relação a determinadas situações e a que essas ações, os sentimentos me provocam, como eu vou lidar com esse sentimento perante essa ação e como esse sentimento em relação a mim e ao próximo vai influir novamente em mim e ao próximo, e eu posso habilmente gerenciar isso. Como que eu faço isso? Então, isso é a inteligência emocional. É saber a hora do não, é saber a hora do sim, é saber perder, é saber ganhar, né? E não é só ganhar em termos materiais, mas às vezes os seus ganhos diários, os seus ganhos de atitudes, tá? Então, isso é importantíssimo. A inteligência emocional é você saber e conhecer e compreender como trabalhar as suas emoções. Quando trabalhamos a autonomia e o desenvolvimento da mesma nas crianças, estamos auxiliando-as a reconhecer as próprias emoções
e de todos com quem eles convivem. Então, isso, gente, é uma coisa fundamental para tudo que nós temos no dia a dia e ao longo de nossa vida. Saber como lidar bem com esses sentimentos é fundamental para o desenvolvimento da segurança de suas decisões, de suas escolhas e as consequências das mesmas, tá? Então, é quase que um mantra. Saber lidar com os seus sentimentos é saber lidar com as suas frustrações, com os seus ganhos e as consequências que esses dois fatores provocam. Ao trabalharmos a autonomia desde cedo, nós vamos auxiliá-los a aprender a lidar com as frustrações. Quantos alunos não passaram e não passam por nós e que não sabem lidar com a mínima frustração, porque não tiveram esse trabalho de autonomia, não tiveram esse aprendizado da inteligência emocional, não sabem lidar com as suas emoções, consequentemente não sabem lidar com as suas frustrações e nem com as frustrações dos outros. Então, é nesse período que precisam aprender que nem tudo que acontece é da forma como se deseja ou se quer e que é preciso aceitar. Então, esse é um trabalho de formiguinha, dia a dia, ação a ação, minuto a minuto. Cada atitude é sempre importantíssimo o diálogo, o reforço positivo, a conversa, a explicação, a exploração desses sentimentos. Uma maneira muito bacana de se desenvolver esse tipo de conflito, que é lidar com as frustrações, é através dos jogos. Como eu já falei no vídeo anterior, né, que eu falei bastante sobre o brincar, bastante sobre os jogos, a autonomia é uma coisa muito importante para ser trabalhada dentro dos jogos e a lidar com as frustrações. Tá? Então, os jogos é uma ótima forma de ensinar as crianças a nem sempre ganhar. Quantas vezes nós não percebemos famílias, amiguinhos mais velhos, parentes, adolescentes, que deixam a criança ganhar no jogo para que ela não fique triste, né? Papais e mamães que chegam a roubar no jogo para que o filhinho ganhe, para que ele não fique triste, porque ele precisa ganhar no jogo. Não é assim que funciona, gente. O jogo é o melhor exemplo de trabalhar essa frustração e mostrar que às vezes você ganha e às vezes você perde. A conviver com o outro, esse é um outro fator bastante importante quando você trabalha a autonomia, trabalha a frustração. É a convivência com o próximo, a convivência com o outro. A criança precisa aprender a respeitar o espaço alheio, a conviver com as diferenças e entender que os outros também têm suas próprias vontades. Então, sempre deixar muito claro para os pequenos que papai e mamãe também ficam cansados, papai e mamãe também têm os seus momentos de lazer separados do deles, papai e mamãe precisam se alimentar, tem o seu trabalho. Então, é nesse convívio diário com a família, como a gente já conversou nos vídeos anteriores, é que a criança vai ter o primeiro contato com esse estabelecimento de regras e de respeito com o espaço alheio, com a convivência, tá? Lembrando sempre que a criança é extremamente importante, porém ela não é o reizinho da casa. Não é ela quem manda, nem ela quem determina. Ela tem que fazer parte do contexto familiar. Ela é parte de uma família, de um núcleo, e não um mini ditador que dita as regras e tudo é em torno dele. Isso é extremamente importante de ser trabalhado. Ou seja, 2 fatores primordiais para um bom relacionamento social e ótimos para a autonomia, pois decisões que precisam ser tomadas terão consequências, e estar preparados para as reações e resultados obtidos a partir das mesmas requerem autoconfiança e segurança. Como a criança vai ter autoconfiança, ela vai ter segurança se ela sempre foi poupada e nunca cobraram dela essa autonomia, essa
esse sentimento de segurança que ela deve ter, né? Ela precisa construir isso e não é poupando-a que nós vamos fazer com que ela adquira esses itens. Nós estávamos falando sobre os benefícios, né, da autonomia. Então, um dos maiores benefícios que a autonomia nos dá é o desenvolvimento cognitivo acelerado. O que vem a ser isso? É você desenvolver o seu conhecimento de forma crescente, tá? Não ficar parado naquele item, naquele tema, naquele conteúdo durante um longo tempo. É ir para frente, é sempre caminhar em direção ao mais, à frente. Então, a partir do momento em que se estabelece a autoconfiança, o autoconhecimento, você cria condição de segurança. Tá? Então, esses fatores são preponderantes. A partir do momento que você tem essa condição de segurança, que motiva o conhecimento exterior e faz com que o indivíduo seja capaz de procurar conhecimento e ir em busca do mesmo. Ou seja, eu me sinto seguro, eu quero aprender algo, eu tenho condições de buscar onde obter essas informações, onde obter esses conhecimentos, eu tenho segurança, eu tenho tranquilidade para entender esse novo contexto, esse novo aprendizado, e a partir disso eu sou capaz de reestruturar o meu conhecimento. Então, a criança autônoma e segura é mais capacitada para adquirir o conhecimento, compreendê-lo, armazená-lo e utilizá-lo de maneira mais eficaz. Então, uma pessoa segura, uma pessoa autoconfiante, ela é capaz de uma melhor interpretação de texto, e quando eu digo interpretação de texto, eu me refiro a uma interpretação de mundo, não só de letramento. Ela é capaz de absorver esse novo conhecimento, armazená-lo, ou seja, ele vai ficar retido na sua memória, e sempre que necessário, é capaz de acessar essa memória e utilizá-lo de maneira eficaz. E isso num crescendo, como diz o título, desenvolvimento cognitivo acelerado. Tá? Então, indo sempre em busca de algo positivo e maior. Outro item importantíssimo, né, dos benefícios da autonomia, de trabalhar a autonomia na criança, habilidade social. Gente, ninguém gosta de uma pessoa introspectiva, triste, mal-humorada, fechada, que não interage com nada. Então, da onde muitas vezes vem isso? Vem da falta de autonomia, vem da sua falta de autoconfiança. Então, quando a pessoa ela é autônoma, ela é um ser autônomo, ela é um ser capaz de reconhecer as suas emoções e as emoções do seu convívio. Ela não vai ser uma pessoa reclusa, ela não vai ser uma pessoa introspecta. Ela vai gostar de ter essa troca, essa convivência. Então, essa habilidade social, né? Ela é capaz de se relacionar. Essa é o termo mais claro, né? Uma condição de um bom relacionamento social. Então, essa habilidade social está intrinsecamente ligada à autonomia dos indivíduos, pois a partir do momento em que o indivíduo sente-se seguro e gerenciador de suas ações e sentimentos, ele também está seguro para interagir com os outros, sem a necessidade de esperar aprovação, atitudes e decisões. Ele também é capaz de compreender os sentimentos e ações do outro. Então, ele é um ser hábil socialmente. É aquela pessoa agradável, aquela pessoa que se relaciona com facilidade. Ok? Uma criança que aprende a ser mais independente desenvolve melhor sua capacidade de interagir com outras pessoas sem a intervenção dos pais. Num primeiro momento, sempre há, lógico, essa interatividade de pais e crianças, porque até a comunicação e tudo é um pouco mais difícil. Porém, à medida que vai num crescendo e que essas habilidades vão sendo trabalhadas, cada vez menos há a necessidade da intervenção dos maiores. E aí, como estimular a autonomia? Como que nós podemos fazer?
né? Parece um bicho de 7 cabeças, mas na verdade, gente, é muito simples. Requer alguns pequenos ajustes no dia a dia. Deixe claro as vantagens e desvantagens de cada pequena escolha. Cada escolha que fazemos tem pontos positivos e negativos, e é importante aprender isso logo cedo. Assim, desenvolve-se a capacidade de tomar decisões conscientes e bem embasadas, em vez de agir apenas pela emoção do momento. Isso de deixar claro vantagens e desvantagens, gente, a gente pode utilizar isso para tudo, o dia todo, das pequenas ações dos nossos pequenos. Na escolha de um suco, na escolha de um filme, na escolha de uma brincadeira, enfim, na escolha da roupa que vai vestir, mas sempre dando a opção para ele, fazendo-o pensar, fazendo-o refletir, mas deixando que a decisão final seja dele. E se a escolha não for a melhor, que ele arque com as consequências. Não queria, entre o suco de beterraba e o suco de laranja, escolheu de beterraba, mas não gostou. Mas e daí? Aí arca com a consequência da escolha que fez. Né? Entre o sorvete de baunilha e o sorvete de chocolate. Arca com a consequência daquela escolha que se fez. E assim por diante, nos jogos, nas brincadeiras, em todos os momentos. Estimular a independência das crianças, sem passar dos limites, obviamente. Né? Não é porque é para deixar autônoma que vai deixar uma criança de 3 ou 4 anos simplesmente escolher tudo que ela quer fazer e arcar com suas consequências. Não, dentro dos limites e sempre com muita orientação. Então, estimular a independência das crianças, sem passar dos limites, pode ser bem mais fácil do que parece. Algumas pequenas atividades do dia a dia acabam por ter um efeito muito maior do que esperado. Lembram no vídeo anterior que a gente fala sobre trabalhar a independência, a economia através do brincar? Voltamos aqui naquele item. Então, dos pequenos afazeres do dia a dia em casa, né, no arrumar a cama, no ajudar a pôr uma mesa, a preparar uma salada, dependendo da idade da criança, enfim, pequenas atitudes no dia a dia, durante as atividades, que podem estimular essa independência e estimular a autonomia, ok? Outro item para trabalharmos e como trabalharmos. Dê oportunidade para a criança encontre soluções para os seus problemas. Tá? Perdeu um brinquedo dentro de casa. Então, vamos tentar solucionar esse problema. Onde você estava? O que você estava fazendo? Onde ele pode estar guardado? Perdeu a peça do quebra-cabeça, não consegue achar. Qual a solução para esse problema? Podemos remontar, refazer essa peça que está faltando? Enfim, procurar junto com a criança sempre encontrar soluções para aqueles problemas, ok? Isso é de extrema importância. Outro item que nós podemos trabalhar. Quando a criança apresentar um problema, não dê logo a solução. Reflita com ela sobre a situação e incentive-a a pensar sozinha em como solucionar essa questão. Então, aqui vale o diálogo, a conversa, a paciência, a busca de levantar todos os itens do que aconteceu para provocar esse problema e, através disso, fazê-la pensar em como solucionar. Se for o caso, dependendo da idade, até uma dramatização com os bonecos, com os jogos, para tentar levar à solução de uma questão. Outra forma que podemos construir a autonomia dos pequenos. Tente influenciar a criança o mínimo possível. Às vezes a gente tenta dar uma quebradinha, né? Tenta dar como direi, um caminho mais fácil, né? Incentivá-la, dar uma manipulada. Não, gente, por favor, de jeito nenhum. É tentar influenciar a criança o mínimo possível, permitindo que ela use toda a sua criatividade. Tá? Então, manipulações, mesmo que positivas, jamais. Com o tempo, vá se afastando aos poucos e permita que a criança crie maturidade para pensar sozinha. É muito importante estabelecer uma relação de confiança mútua,
além de mostrar para o pequeno que você acredita no potencial que ele tem. A partir do momento que nós transmitimos essa confiança para ele, nós confiamos neles, eles vão começar a acreditar que também podem confiar em si próprios. E isso vai estabelecer um vínculo de confiança mútua, tá? Que é essencial para toda a vida, né? Outro modo que nós podemos trabalhar, ensine-a a lidar com as frustrações. Como nós já falamos lá no início, a questão dos jogos são uma ótima ferramenta para isso. A criança não pode sair sempre ganhando. Muitos pais acabam cometendo esse erro por medo de decepcionar os filhos, mas é preciso que eles aprendam o quanto antes a lidar com suas próprias frustrações. Como já dissemos aqui, os jogos são uma ótima ferramenta para trabalhar esse aspecto. E é muito legal porque numa partida eles podem perder, aí a gente conversa, explica, joga de novo. E na próxima partida ele pode ganhar. E se ele perder de novo, outra pessoa ganhou, ok? A mesma pessoa ganhou, ok? Vamos ver, vamos trabalhar o que foi, aonde foi que nesse jogo você pode ter perdido, o que você pode fazer para melhorar. É a atenção, é a concentração, é o observar o entorno do jogo, é diminuir a ansiedade, né? É jogar com mais calma, com mais paciência. Então, trabalhar todos esses quesitos dentro de um jogo é muito, muito importante. Ensinar a criança a reconhecer seus erros. Errar não é problema, não tem problema nenhum. Errar você pode consertar, né? Então, mostrar que existem erros mais graves, erros menores, mas que não tem problema. Você pode errar desde que não seja propositalmente, que não seja para machucar ninguém, enfim, erros acontecem. Mas o que não pode é transferir a culpa do erro para outros. É sempre mostrar que você assume o seu erro e você conserta, que não tem nenhum problema. Deixe claro as vantagens e desvantagens de cada pequena escolha. Cada escolha que fazemos tem pontos positivos e pontos negativos, e é importante aprender isso logo cedo. Assim, desenvolve-se a capacidade de tomar decisões conscientes e bem embasadas, em vez de agir apenas pela emoção do momento. Nós já tratamos desse item também anteriormente. Como bem vimos, trabalhar a autonomia não é uma tarefa simples, requer paciência, atenção, companheirismo, participação e principalmente afeto. Sempre trabalhar com afeto. Os resultados são lentos, mas gratificantes. Uma vez criada a autonomia, é para sempre e os frutos extremamente positivos. Vamos começar desde cedo. Vamos aproveitar cada oportunidade, cada situação. Não deixemos para amanhã, para o mês seguinte, ele é tão novo, vamos deixar para a semana que vem. Não, é sempre agora, tá? Quanto mais cedo começarmos, melhor. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem bastante essa aulinha. E estou aguardando-os para um bate-papo, ok? Um ótimo estudo para todos vocês e aguardo para a próxima etapa. Tchau, tchau.